E foi essa teologia que foi usada por Elifaz, Bildad e Zofar para dizer que Jó estava naquela situação, perdeu seus bens, a sua família e a sua saúde por causa de pecado. Por causa de pecado. Então o livro de Jó é basicamente um livro onde tem discursos e réplicas e não sei mais o que. Quer dizer, alguém acusando Jó de pecado, Jó se defendia. Outro acusando, Jó se defendia, até chegar no capítulo 38, quando Deus fala. Amém, irmão? Aí quando Deus fala, põe na questão ponto final, porque agora Deus está revelando a sua vontade, que foi bem interpretada por um tal de Eliú, que era outra pessoa do conhecimento de Jó, que tinha ido lá para junto dele. Eliú, que era o mais jovem deles, porque foram três: Zofar, Elifaz, Bildad e Zofar. Eliú era o quarto amigo de Jó, que tinha chegado talvez depois, e trouxe uma palavra da parte de Deus para Jó, interpretando da seguinte maneira aquela situação: Jó, você está assim porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus sabe o que faz, você tenha paciência, porque Deus que me feriu, Deus vai curar a ferida, Deus que tirou de você vai te dar tudo de volta. E ele começou a ministrar o coração de Jó, apesar de manter a firmeza, né, que Jó tinha se equivocado em alguma argumentação, culpando A, B pelaquela situação. Muito bem, então para os irmãos poderem se situar dentro do contexto de que eu vou ministrar aqui nessa noite, estou ministrando. A outra coisa a observar, irmãos, que eu fiz um estudo no livro de Jó em certa ocasião, ainda vou procurar, porque muitas coisas que eu escrevi, e na época não tinha computador à minha disposição, nem também sabia mexer, e está tudo guardado lá em casa, umas caixas, eu não sei nem como é que está a situação daquele material, né? Ainda vou ter a coragem um dia para tirar, então uma máscarazinha no nariz, né? E selecionar, porque tem mais de 2.500 artigos escritos, eu não queria perder esse material, porque depois, irmãos, que a gente pega um texto antigo e começa a olhar, meu Deus, eu escrevi isso aqui. Fui eu mesmo que escrevi esse texto. Foi Deus, porque eu começo a perceber que Deus estava me guiando naquele escrito, naquela palavra. E eu fiz um estudo, irmãos, da seguinte maneira, mostrando a percepção espiritual dos personagens do livro de Jó. Jó, Elifaz, Bildad, Eliú, esses homens. E eu pude perceber, irmãos, a grandeza de Deus, porque nós estamos numa época patriarcal que ele viveu. Naquela época a palavra do Senhor não tinha sido ainda revelada, estava em fase embrionária. Não, a única revelação disponível era a revelação natural, através da natureza. Mas se você observar o discurso, mesmo que equivocados, de Zofar, de Elifaz, de Bildad, de Eliú, que já foi um discurso mais coerente com a doutrina, digamos assim, de Deus, você há de observar a percepção maravilhosa que aqueles homens tinham de Deus. Olha, irmãos, eu fiz uma tabela, o que Zofar disse acerca de Deus, o que Elifaz disse acerca de Deus, o que Bildad disse acerca de Deus, o que Eliú disse acerca de Deus, o que Jó disse acerca de Deus. Fiz uma tabela identificando a maneira como eles compreendiam a divindade. E, por exemplo, eles entendiam que este Deus era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus dos céus. Em síntese, eles diziam que este Deus é o Deus que se interessa pelo homem, é o Deus que perdoa pecados, é o Deus que abençoa, o Deus que liberta, é o Deus onisciente, onipotente, é onipresente. São coisas, irmãos, que a gente fica assim admirado, como é que naquela geração, naquela época, como não havia revelação da palavra do Senhor de uma forma escrita como nós já temos, eles tinham essa poderosa percepção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jó tinha. Para esta noite eu tive que perdi entre aspas, que está lá em casa, vou procurar.
Eu tive que refazer a crença de Jó. O que Jó tinha no seu coração. Observe que eu disse aos irmãos que a vida de Jó foi aprofundada depois daquela experiência dramática. Mas ele tinha uma crença profunda dentro do seu coração. Ele cria, meus queridos, que o Deus a quem ele servia era um Deus sábio e poderoso. Amém? Ele dizia que esse Deus ele habitava nos céus. Ele dizia que esse Deus governa o universo, a vida e as contingências humanas. Jó disse em diversas ocasiões que este Deus, o Deus dos céus, era o Deus todo-poderoso, o Deus que era capaz de fazer tudo que lhe aprovesse. Que Deus é o Deus guardador dos homens. Que Deus é o Deus que perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus era um Deus espírito, não tinha forma aparente. Deus era um Deus juiz do homem. Era o Deus criador, Deus misericordioso, Deus onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem era um servo de Deus. Amém? Mas tinha um problema na sua vida. Precisava de um aprofundamento espiritual. Meu querido, eu sei que você tem professado a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas eu queria desafiar você nessa noite a você avançar um pouco mais nesta fé. Porque, irmão, se a Bíblia nos revela esta grande possibilidade, nós precisamos adentrar neste oceano da graça de Deus. Nós estamos, irmão, vivendo como pobres, apesar de sermos ricos e herdeiros de tudo. Há uma incoerência no meio do povo de Deus. Ele tem tudo, mas vive como pobre. É um desperdício na minha avaliação. Em Efésios capítulo 1, verso 3, diz a Bíblia, o Espírito de Deus nos revela que Deus, irmão, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você é uma pessoa abençoada por Deus. O que você diz com o pobre? Por que você não tem prazer nas coisas de Deus? Vem para a igreja como um bode e vai para dentro d'água. Os senhores são do interior, sabem o que eu estou dizendo, né, Léo? O senhor que é criador de gato, já foi de galinha, certo? Para botar um bode para dentro d'água dá trabalho. Pois é, irmãos, eu lamento profundamente porque, irmãos, diante de nós se oferece uma perspectiva de um aprofundamento espiritual, sem precisar dessa dolorosa experiência que Jó passou. Porque, irmãos, tem pessoas que, graças a Deus, se prosperam, mas não se esquecem de Deus. Amém? Tem pessoas que não têm nada e vai adquirindo ao longo da sua história, prospera, progride e entende que aquela prosperidade é uma bênção de Deus e consagra mais a vida, se envolve mais com a obra do Senhor, se integra mais ao trabalho, vive para a glória de Deus. Mas tem outros que é o contrário. Não é nada, Deus dá tudo e depois esquece de Deus. Misericórdia. A pessoa não tem nada, pobre, miserável, pecador, foi alcançado por Deus, foi abençoado, foi salvo, foi remido, foi reconciliado por Deus, tem um lugar no céu, o nome escrito no livro da vida, vai morar com Jesus, tem aprendido Deus na sua vida. No entanto, daqui a pouco, cadê o irmão? Sumiu. Dorinho, é o crente Dorinho. Pronto. Obrigado, alguém falou aqui. Ele sumiu, desaparece da casa do Senhor. Irmãos, olha, o propósito de Deus para mim e a sua vida é um propósito de uma vida profunda e abençoada no lado seguramente do Senhor. Amém, irmãos? Amém, meu querido? Que você possa pensar nisso nesta noite. Este homem era homem crente, não resta dúvida, porque o próprio Deus disse: Jó, o meu servo. E Deus deu testemunho, homem íntegro, amém? Temente a Deus, desvia-se do mal.
homem que estava sempre aos pés do Senhor, mas precisava um aprofundamento espiritual na sua vida. Quem sabe que nessa noite Deus esteja falando no coração de alguém para aceitar esse desafio e crescer mais na fé. Porque, irmão, nós estamos, me parece que estagnados, estamos tão encharcados com as coisas deste mundo, que nós estamos perdendo esta visão. Meus irmãos, por que a Bíblia diz que um homem de Deus, ele disse, seu testemunho, que estava lá na Babilônia, aprisionado, quer dizer, sob o controle de uma potência estrangeira, e disse, ele estava lá próximo ao rio Quebar da Babilônia, ele disse, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo na sua vida? Porque quando você tem a visão de Deus, tudo muda na vida da gente, irmãos. No caso de Isaías, por exemplo, a palavra diz que lá, quando morreu o rei Uzias, diz lá no seu testemunho, Isaías estava dentro do santuário, talvez pensando no drama, porque Uzias foi um grande rei de Judá, um dos maiores deles, homem, um bom administrador, um bom governante, vaidoso, é verdade. É porque no final ele dá uma escorregadela e sofre a consequência do juízo de Deus. Mas diz a palavra que Uzias morreu, acabou, não há mais essa liderança no meio do povo de Judá. Aí ali foi que Deus tratou com o profeta Isaías. Ele disse, eu vi ao Senhor assentado no alto sublime trono. E começa a descrever aquela visão gloriosa. E dizendo que junto do Senhor estavam os serafins que proclamavam continuamente a santidade de Deus. E meus irmãos, aquela visão que Isaías teve mudou tudo na sua vida. Porque o texto diz, quando ele começa a perceber a grandeza, a santidade, essa coisa, esse ser maravilhoso que é Deus, ele disse, ai de mim, que vou perecer, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Meu querido, há muita terra para conquistar nesta área. Você e muitos, nós estamos, eu me incluí também, tomando banho no Sargaço. Nós estamos aqui na cidade praieira, litorânea, eles não sabem o que é isso. Quando você é pequeno, a gente toma banho, quando você sabe nadar, toma banho no Sargaço. Quando você tem mais uma confiança, uma consciência, você vai um pouquinho adiante, vence aquela etapa onde as ondas batem, levanta areia e você se lambuza todinho, essa é a verdade. Você vai tomar banho numa água mais quentinha, mais gostosa, né? Vale a pena adentrar um pouquinho mais no oceano.